radiciação. Vamos ver mais o que a gente vai conseguir fazer por hoje, tá? Então, olha só, a radiciação é a primeira coisa que eu gostaria aqui de destacar. Em geral, ela é uma operação básica que por vezes ela vai aparecer quando a gente estiver trabalhando com a parte geométrica, tá? Então quem já brincou um pouco com questões relacionadas à geometria já viu isso. De vez ou outra vai aparecer raiz de 2, raiz de 3, raiz de 10, tá? Então a radiciação é basicamente raiz de 5, etc, né? A radiciação ela vai aparecer muito quando a gente estiver trabalhando com a parte de geometria, tranquilo? Então assim, vai ser muito comum isso. Então essa coisa da radiciação, ela é importante para você às vezes manipular alguns resultados. Por quê? Porque em geral quando você encontra um resultado, aquele valor ele é simplificado, aquele valor ele às vezes é racionalizado, a gente já viu o que significa isso aqui hoje, tá? Então é importante você saber isso. Bom, eu não vou escrever definição, eu só vou basicamente mostrar aqui o que é, tá? A gente, por exemplo, a gente tem uma determinada raiz aqui, vou jogar um N aqui, tá? Para dizer que é raiz enésima. A maioria de nós já conhece raiz quadrada, cúbica, quarta, mas como eu coloquei um N ali, vai ser raiz enésima de um determinado A. A raiz enésima de um determinado A vai me dar um determinado resultado que eu posso considerar aqui que é o B. Cada uma dessas partes aqui tem um nome, vocês lembram? Qual é o nome que a gente dá a esse cara aqui? Um de cada vez, por favor, tenham educação. É o índice, não é isso? Quem é o cara que a gente chama aqui? É o radicando. Se errar, errou, tá? Não tenha medo não. E esse sinal aqui, o símbolo em si, a gente chama do quê? Radical. Isso aí, radical. E o resultado que a gente obtém, a gente chama de quê? Oi? Então, a gente chama de raiz, né? Tranquilo? Então tá aqui, tá? Como é que funciona a lógica da coisa? Se eu digo que uma raiz enésima de A é igual a B, isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu pegar o A vezes A, reticências vezes A, fazer essa multiplicação aqui, N vezes, qual é o resultado que eu vou obter aqui? Obrigatoriamente é o B, ok? Se eu fizer isso aqui N vezes, quem eu vou ter aqui é justamente o A elevado a N, é isso? Que vai me dar esse tal resultado B aqui, tranquilo? Vamos aqui a alguns exemplos aqui bem tranquilos que a gente provavelmente já sabe. Por exemplo, se eu tenho aqui a raiz quadrada, pela primeira vez eu vou colocar o 2 aqui, ok? Porque raiz quadrada a gente sabe que o 2 está aqui, mas ele fica implícito, tá? Ele não aparece. Vou colocar dessa vez porque a gente vai, para a gente entender que ele já fica implícito, nas próximas vezes a gente não precisa mais colocar. Então a raiz quadrada de 4 é quanto? 2. E se a raiz quadrada de 4 é 2, isso vai implicar que 2 vezes 2, ou seja, 2 ao quadrado é igual a quem? É igual a 4, tranquilo? Agora, por exemplo, se eu quiser a raiz quadrada, já não coloco mais o 2 ali, raiz quadrada de 16 é igual a quanto? 4. É igual a 4, ok? Todo mundo concorda? E aí, por que a raiz quadrada de 16 é igual a 4? Porque se eu pegar e eu fizer 4 vezes 4, vai ser igual ao 4 ao quadrado, que é igual a 16. Aquele cara lá é o meu radicando. Tranquilo? Então vamos lá, só mais um exemplo aqui, porque no terceiro, a raiz cúbica de 8 dá quanto? 2, não é isso? E por que é 2? É 2, agora meu índice é 3, não é isso? E é 2 por quê? É 2 porque se eu pegar esse cara aqui e fizer a multiplicação dele por 3 vezes aqui consecutivas, 2 vezes 2 vezes 2, vai dar quem? 2 ao cubo, que é igual a 8, ok? Foi? Tranquilo? Então, basicamente é isso daqui, tá? O conceito da radiciação é esse. Bom, nós teremos aí também algumas propriedades operatórias, tá bom? Propriedades operatórias relacionadas a
a radiciação. Então vamos a elas. Vamos ver aqui algumas propriedades operatórias. Então vamos lá. A primeira delas é o seguinte: se eu tenho uma raiz, vou colocar aqui em algarismo romano minúsculo, tá? Então, primeira I, vamos lá. Se eu tenho aqui a raiz enésima de A vezes B, isso aqui é igual a quem? É igual a raiz enésima de A que multiplica a raiz enésima de B, ok? Então, se eu tenho uma multiplicação aqui dentro, eu posso, de alguma forma, distribuir aqui para esses dois radicandos. Aqui eu tenho uma segunda propriedade também. Por exemplo, se eu tenho aqui a raiz enésima de A dividido por B, isso aqui é igual a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Obrigatoriamente aqui tem uma regrinha, B tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero, ok? A gente já falou sobre isso. Vamos lá. A gente também tem uma terceira propriedade. Se eu tenho, por exemplo, aqui uma razão enésima de A, que por sua vez essa raiz enésima de A está elevada a P, isso aqui é igual a raiz enésima de A elevado a P. Ou seja, esse P que está elevando aqui toda a raiz, ele pode ser escrito aqui como expoente do radicando, tá? Refere-se exatamente à mesma coisa. Vamos lá, mais uma propriedade, a propriedade número 4. É o seguinte, é aquela que a gente está relacionado com a radiciação, né? Então, que a gente já viu, ou melhor, perdão, com a potenciação que a gente viu na outra aula. Então, por exemplo, se eu tenho a raiz enésima de A elevado a P, tá? Basicamente veio daqui, é isso, ó. Se eu tenho a raiz enésima de A elevado a P, eu posso escrever isso aqui como mesmo? Como A elevado a P sobre N. Aí aqui a gente viu aquela regrinha do sol e da sombra. Vocês lembram daquela regrinha? Eu vou só repetir porque alguns aqui não estavam, né? Então aqui, ó, imagina que aqui eu tenho um solzinho. Olha que solzinho bonito, né? É uma historinha assim, pro meu afilhado de 3 anos dormir, né? Então aqui tem um solzinho. Aí, o que acontece? Olha aqui, alguém aqui está na sombra e alguém está no sol. Quem é que está na sombra? O P aqui está na sombra, não tá? Porque está dentro do radical. E o N está no sol. Esquece que esse sol está na diagonal, tá? Finge que está no meio-dia, tá? Então, olha só. Então, P está aqui dentro, né? Porque aqui dentro ele está na sombra. E o outro está aqui fora, está no sol. Quando eu passo para lá, o que vai acontecer? Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vem para a sombra. Então, o P que estava na sombra vai ficar aqui em cima, exposto ao sol. E o N vai vir aqui para a sombra, ok? Então, vamos lá. Tem outras duas propriedades aqui. Vou tentar lembrá-las aqui. Eu sei que tem mais uma aqui, pelo menos. Vamos lá, da raiz. Ah, tá. Tem essa propriedade aqui também, que é a seguinte, ó. Se eu tenho uma raiz enésima, uma raiz aqui dentro, vou colocar aqui o V mesmo, já que a gente está usando o P. Tá, ou seja, uma raiz dentro de uma outra raiz. O que eu posso fazer com esses índices, os senhores lembram? Pode falar, a gente pode multiplicar, não pode? Eu posso pegar esse cara aqui, fazer uma raiz única, o radicando vai ser o A, isso aqui vai ser N vezes P, ok? Bom, então, pessoal, a gente agora vai falar sobre a racionalização. O que é a racionalização, basicamente? Tem uma regrinha, tá bom? Que a gente não deixa um radical no denominador. Então, por exemplo, se eu tenho assim, ó, 2 sobre raiz de 3, tá? Você pode fazer uma conta e tal e aparecer aquele resultado ali, tá? Só que se aparecer aquele resultado, com certeza não vai estar nas alternativas, tá? Da sua questão, mesmo que esteja correto. Por quê? Porque você não vai encontrar um radical aqui no denominador, tá bom?
é proibido ter radical do denominador. Só não pergunta quem inventou isso, por que inventaram isso, que eu não sei, tá? Mas, basicamente, você tira sempre o radical do denominador. E aí a gente vai aprender aqui, isso é o processo de racionalização, né? Quando você encontra um radical do denominador, o pessoal fala, então você racionaliza, que é esse processo de você retirar o radical do denominador. E como é que a gente faz isso? A gente faz assim. Por exemplo, nós vimos aqui em outros carnavais que se eu pegar uma fração e multiplicar o mesmo número em cima e embaixo, eu mantenho o valor dessa fração, não é isso? Eu gero uma fração equivalente, lembra das pizzas que a gente dividiu, diferentes partes, a gente viu que existe uma equivalência nas frações. Se eu pegar um número, 1/3, por exemplo, multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor, né? Por exemplo, 2, vai ficar 2/6. 1/3 é igual a 2/6, ok? Então, eu posso fazer isso com a fração. Eu posso multiplicar pelo mesmo valor e não vai alterar a minha fração em si. Então, eu vou me utilizar exatamente disso para o processo aqui de racionalização, tá? E como é que a gente faz isso? Bom, vamos lá. Eu posso pegar, nesse caso aqui, embaixo e em cima e multiplicar por raiz de 3. Então, vai ficar ó, raiz de 3 embaixo e raiz de 3 em cima, tá? Eu vou aqui mostrar por que a gente está fazendo esse raiz de 3 e raiz de 3, tá? Olha só, se eu for multiplicar raiz de 3 pela raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3, isso aqui é a mesma coisa que a raiz de 3 vezes 3, não é isso? Eu não concordo, eu posso juntar. Que é a mesma coisa que a raiz de 9 ou 3 ao quadrado, não é isso? Só que esse 3 ao quadrado aqui, ó, posso usar a regra do sol e da sombra. É a mesma coisa que 3 elevado a 2 sobre 2, não é isso? Não posso fazer isso também? E 2 sobre 2 é a mesma coisa que 3 elevado a 1, que é igual a quanto? A 3. Usei e abusei de várias propriedades aqui. Abri várias propriedades aqui possíveis, tá? É claro que você poderia parar aqui, a raiz de 9, e já dizer que era 3. Mas eu fui abrindo aqui propriedades para você ver aqui como é que funciona e está com a propriedade aí acesa. Então, o que acontece? Se eu pegar uma raiz aqui e multiplicar pela outra raiz, sendo raiz quadrada, aqui vai ficar 3 ao quadrado, né? Então, em geral, quando a gente encontra, o pessoal já risca já e diz, isso aqui é 3. Foi, né? Então, por exemplo, se eu tenho assim, ó, a raiz de 8 ao quadrado, eu já sei que eu posso fazer o quê? Só riscar, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 8. Então, se eu multiplicar raiz de 3 por raiz de 3, vai dar quanto? 3. Vai dar 3, a gente acabou de fazer aqui, não é isso? Então, ó, vai dar 3 e 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3, ok? Racionalizei. Vamos fazer uma outra? Por exemplo, 4, vou pegar aqui o azul, com um toque, não quero mudar a cor. Olha aqui, ó, vou dar, isso aqui são exemplos. Primeiro aqui, próximo aqui. Então, por exemplo, ó, se eu tenho assim, ó, 4 sobre raiz de 5. Ei, como é que eu faço aqui? Pode falar. Isso, eu multiplico por raiz de 5 aqui em cima e aqui embaixo, ok? Então eu vou pegar esse aqui embaixo, multiplicar por raiz de 5 e vou fazer a mesma coisa em cima, multiplicar por raiz de 5. E aí como é que vai ficar embaixo? 5 sobre quem? 4 raiz de 5. 4 raiz de 5 e saiu aqui. Agora vamos aqui para um terceiro exemplo. Se eu tenho assim, ó, 7 sobre raiz cúbica de 2. E agora? Eu faço. Multiplico pela raiz cúbica de 2. Vamos ver. Eu vou na ideia do colega aqui, primeiro, tá? Que ele falou primeiro. Qual foi que você falou mesmo? Ali atrás, você falou o quê? Alguém falou alguma coisa, não sei exatamente. Pode ter sido o Chico, né? Já falei com resolver embaixo. Já falei com resolver embaixo. Ah, resolver embaixo, ok. Então, basicamente o que o colega falou, a gente pode pegar o raiz cúbica de 2 e multiplicar por quanto?
raiz cúbica de 2. Aí o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó, raiz cúbica de 4, né? Ou, se eu preferir, 2 ao quadrado, não é isso? Ou simplesmente raiz cúbica de 4. Vou deixar o 4 comigo. E aí, daqui tem uma solução? Ou seja, eu mantive a raiz aqui, né? É a raiz cúbica, porque eu não multiplico ele 3 vezes. 3 vezes? Vamos lá. Isso vai piorar a minha vida, então vamos lá. Você quer que eu pegue esse raiz cúbica e multiplique 3 vezes? Sim. Então olha só, vê se é isso que você está falando. Ó, raiz cúbica por raiz cúbica por raiz cúbica por raiz cúbica, é isso? Tirar um. Ah, sim. Isso, é isso aí. Então tá. Por que o colega deu essa ideia aqui? O que vai acontecer quando eu for resolver isso aqui? Vai acontecer o seguinte, ó. Eu vou juntar tudo numa casa só, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, vai ficar 2 ao cubo. E se aqui ficou igual, o que eu vou poder fazer? Vou poder cortar, vai ficar só o 2, não é isso? Na verdade aqui, então por que eu estou multiplicando aqui? Eu não preciso nem multiplicar 2 vezes, eu posso simplificar isso aqui. Eu estou multiplicando por raiz cúbica de 2 ao quadrado. Por que eu botei 2 ao quadrado? Porque na hora de multiplicar aqui, ó, 2 por 2 ao quadrado, é aquela propriedade da potenciação. Eu vou repetir a base e somar os expoentes. Aí vai aparecer o 3 aqui e eu vou poder cortar, ok? Então se eu multipliquei embaixo por raiz cúbica de 2 ao quadrado, o que eu tenho que fazer em cima? Multiplicar pela mesma coisa que eu fiz embaixo, ok? Agora como é que vai ficar aqui a minha resposta? Vai ficar assim, ó. Aqui eu já sei que vai dar quanto? Vai dar 2, não é isso? Vai dar 2 direto. E aqui ficou 7 sobre... 7 vezes raiz cúbica de 4, ok? Consegui tirar o radical aqui do denominador. Foi? Ok? Vamos lá agora. Esse aqui é um dos processos da racionalização. Agora tem uma outra coisa aqui, um outro processo também de racionalização, tá? Que é o seguinte. Digamos que eu tenho aqui, ó, um quarto exemplo. 5 sobre 3 mais raiz de 2, ok? Olha só, nesse caso aí, o que de repente alguém poderia fazer? Eu posso multiplicar por raiz de 2 também. Se você multiplicar por raiz de 2, você vai aplicar aqui uma distributiva, tá? E você não vai conseguir tirar o radical, porque vai ficar um 3 raiz de 2 mais 2 aqui, tá? Então, para esse tipo aqui, quando eu tiver uma soma, uma subtração, como que eu faço a racionalização? Eu tenho que lembrar de um produto notável específico, que é aquele produto notável da soma pela diferença. Então eu vou colocar aqui um balãozinho, tá? Um lembrete aqui, ok? Essa nuvem aqui para a gente lembrar, tá? E aqui o que acontece? Existe, essa propriedade eu vou escrever aqui resumida, mas o que acontece? Olha, se eu multiplico 2 termos, a soma pela diferença, isso aqui é um produto notável conhecido. É o que vai acontecer? Vamos fazer a distributiva aqui para ver, ó. Esse multiplica por esse multiplica por esse, depois esse multiplica por esse e esse multiplica por esse, ok? Então vamos lá, isso aqui vai dar quanto? Ó? A vezes A ao quadrado, A vezes menos B, menos AB, todo mundo concorda? Ok? B vezes A, AB agora é positivo, né? Poderia ser BA, mas como a ordem não importa, então AB, então vai ficar agora positivo. E aqui, ó, B vezes menos B, menos B ao quadrado, ok? Mas aqui o que vai acontecer? Olha esse meio aqui, ó, menos AB mais AB. Menos AB mais AB, isso aqui dá o quê? Dá 0, né? Menos AB mais AB. Então resta quem? A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, sempre que eu tiver uma soma multiplicando pela diferença de 2 termos,
é basicamente eu pego o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Vamos aqui no exemplo rápido, aqui ó. Por exemplo, se eu faço assim, ó, x mais 3 que multiplica x menos 3. X mais 3 vezes x menos 3, quanto é que vai dar isso? X ao quadrado menos 3 ao quadrado, ou seja, x ao quadrado menos 9, ok? Se eu tiver assim, ó, 2x menos 5, que multiplica 2x mais 5, percebam que os termos são os mesmos, só que tem uma soma e uma diferença. Então como é que vai ficar isso aqui? 2x elevado ao quadrado, ó, menos 5 ao quadrado, ok. 2x ao quadrado, a regra lá da potenciação. Esse cai para cá e cai para cá. Então vai ficar 2 ao quadrado, que é igual a 4, x ao quadrado, menos 5 ao quadrado, que é igual a 25, ok? Então isso aqui é para a gente lembrar dessa propriedade, tá? Se eu tenho um a mais b que multiplica um a menos b, isso aqui é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. É isso que eu vou fazer, então, para fazer essa racionalização. Aqui, como eu tenho 3 mais raiz de 2, eu posso multiplicar por 3 menos raiz de 2. É basicamente eu fazer a alteração aqui desse sinal. Então, olha só, vamos lá. Eu pego esse 5. Pego esse 5 sobre 3 mais raiz de 2. E aí eu vou multiplicar por 3 menos raiz de 2, tanto em cima quanto embaixo, ok? Então eu vou multiplicar aqui por 3 menos raiz de 2 e aqui por 3 menos raiz de 2, ok? Quando eu multiplicar, o que vai acontecer? Ó, o de cima eu vou ter que aplicar a propriedade distributiva, não é isso? Então no de cima eu vou ter que fazer o que, ó? 5 vezes 3 vezes menos raiz de 2. E embaixo eu sei que vai ser o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então em cima vai ficar o que, ó? 5 vezes 3 dá quanto? 15. 5 vezes menos raiz de 2 vai ficar menos 5 raiz de 2. E embaixo vai acontecer o quê? 3 ao quadrado menos 2, não é isso? Porque raiz de 2 ao quadrado vai desaparecer essa raiz. Então vai ficar menos 2. Então aqui, ó, ficou ó, 15 menos 5 raiz de 2 sobre 9 menos 2 dá quanto? Ó, 1 de cada vez. 7 está aqui racionalizado, ok? Tá? Então também tem essa forma de racionalizar. Primeiro eu vi só uma raiz aqui, né? Vi a raiz, fiz o quê? Multipliquei, ou então quando tiver raiz cúbica, raiz quarta, eu tenho que botar aqui de modo que eu consiga eliminar o índice, tá? E aqui quando eu tiver um 3 mais ou um 3, dois termos, ou somando ou subtraindo, basta que eu pegue e multiplique, tá? Pela diferença desses dois termos aí, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então a gente vai falar agora sobre a simplificação de radicais, tá? Olha só, o seguinte, eu vou dar aqui alguns exemplos. Se eu tenho assim, ó, a raiz de 8, ok? Raiz quadrada de 8. Tem algum número específico que possa ser a raiz quadrada de algum número exato, uma raiz exata? É só pensar, né? Se eu fizer 2 vezes 2 vai dar 4. Se eu fizer 3 vezes 3 vai dar 9 e já passou. Né? Então não tem um número exato ali que seja a raiz quadrada de 8. Tá? Mas é possível fazer uma simplificação dessa raiz. Tá? Como é que a gente faz essa simplificação? A gente faz a velha e boa fatoração, tá? Então eu pego o 8 e vou começar a dividir, tá? Começo por quanto? 2. Isso, por 2. Que aí vai dar quanto? 4. E aí por quanto? 2. Dá quanto? 2. Por quanto? Dá quanto? 1 aí, aqui acabou a brincadeira, né? Então aqui ficou igual a 2 elevado ao cubo, né? 2 elevado a 3. Só que olha só, presta atenção numa coisa. Se eu tiver um expoente 2 aqui, eu não posso eliminar com radical? Não posso? Então o que eu posso fazer aqui? Qual é a manipulação? Eu posso fazer isso aqui, ó. Raiz quadrada
de 2 ao quadrado vezes 2. Primeiro que isso aqui continua sendo 8, não continua? Porque 2 ao quadrado é igual a 4, 4 vezes 2, 8. Continua sendo 8. Eu só peguei e coloquei isso aqui ao quadrado. Por que eu coloquei esse quadrado aqui? Porque eu posso distribuir aqui esse radical, ou seja, vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2, ok? E distribuindo esse radical, ficou 2 aqui, ficou 2 aqui, o que eu posso fazer? Posso eliminar, né? Então aqui ficou o quê? Ficou, ó, daqui saiu 2 e aqui raiz de 2. Ou seja, raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 2, ok? Vamos mais um? Vamos, por exemplo, aqui, ó. A raiz quadrada de 243. Bom, eu vou ter que dividir isso aí por quanto? Provavelmente. 2. Por 2 não, porque ele não é par. Só posso dividir por 2 no número par, né? Por 3. Então vamos lá, se eu dividir por 3 vai dar quanto aqui? 24 por 3 dá 8, 3 por 3, 1. Então vai dar 81, ok? Por 3 dá quanto? Opa, calma aí. Você memorizou, né? Alguém memorizou, aí fica assim, né? Aí vai por 3 dá quanto? 9. E aí por 3 vai dar? Então isso aqui é igual a 3 elevado a quanto? 3 elevado a 5, ok? Então 243 é a mesma coisa que a raiz. Só que eu vou colocar sempre ao quadrado aqui para poder eliminar com esse cara aqui. Então, ó, 3 ao quadrado, mas tem outro 3 ao quadrado aqui de novo, não tem? 3 ao quadrado vezes 3. Isso aqui não dá 3 elevado a quinta, é só somar 2 mais 2 mais 1, ok? Ou seja, eu posso eliminar esse e esse aqui, né? Se eu eliminar, vai ficar quem? Vai ficar 3 vezes 3 vezes raiz de 3. 3 vezes 3, 9, então vai ficar 9 raiz de 3. Todo mundo entendeu o que foi aí que eu fiz? Tá? Todo mundo? Não foi todo mundo. Olha só, deixa eu só fazer aqui abrir mais uma vez isso aqui, olha só. Ó, isso aqui é 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3, não foi isso? É como se eu estivesse distribuindo aqui, ó. Raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado vezes a raiz de 3. Coloquei a raiz para cada um deles. Aqui eu posso eliminar, aqui eu posso eliminar, aqui não tem como porque não tem quadrado. Então ficou aqui, ó, 3 e raiz de 3, ou seja, 9 raiz de 3. Foi?